Olá, amigos. Nós vamos dar início à nossa terceira sessão e tem como título A Misericórdia ajuda os que sofrem. Eu gostaria de ajudar-vos a seguir o nosso manual e o versículo que nós temos que serve de base ou que serve de fundamento para esta lição hoje é: uma pessoa bondosa faz bem até à sua própria alma. Nós encontramos isto em Provérbios 11, no versículo 17. Eu gostaria ainda de poder partilhar com vocês algo muito interessante que tem a ver com aqueles que sofrem e como nós podemos responder às necessidades das pessoas que sofrem. Nós conhecemos uma história, uma narrativa que tem a ver com a parábola do bom samaritano. E é sobre esta parábola que nós agora vamos, digamos que, trazer com alguma minúcia aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e aquilo que nós podemos encontrar nela. A primeira coisa que nós vamos verificar dentro desta parábola é que existem três formas ou três respostas que se podem dar para as pessoas que estão em necessidade. Em primeiro lugar, ou a primeira resposta, tem a ver com manter a distância. Diz o texto, e vou agora ler: certo homem que fazia uma viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos. Estes tiraram as suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso, passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Nós encontramos isto em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 e 31. Reparem que diz que este homem, este sacerdote, quando viu o homem caído, alguém que tinha sido assaltado, que tinha sido espancado pelos bandidos, e aquele homem estava moribundo, diz que ele atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Esta foi uma forma como este homem ou este sacerdote respondeu à necessidade de alguém que se encontrava de uma forma muito precária. E isto acontece, de facto, com muitos de nós, com muitas das pessoas, que quando veem as pessoas em necessidade, passam de largo, ou seja, passam por outro caminho e passam de longe. A outra forma tem a ver com: eu estou curioso, mas estou descomprometido. Diz que um outro homem, que era levita, diz: passou também um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Está em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 32. Ou seja, este levita, que também tinha responsabilidades, tal como o sacerdote, eram pessoas que deveriam ter respondido às necessidades, eram pessoas que de alguma maneira serviam ou tinham como responsabilidade servir a Deus e ao povo. Diz que quando ele verificou que estava ali um levita caído, diz que ele deixou o homem caído ali e seguiu o seu percurso. Esta é outra forma como muitas vezes as pessoas e nós próprios, não é, digamos, uma reflexão para nós, reagimos às necessidades dos outros, ou seja, nós ficamos descomprometidos. Mas depois existe uma terceira forma, ou uma terceira resposta. Diz o seguinte: aproximo-me o suficiente para me interessar. Diz que, porém, veio um samaritano e, quando o viu, ou seja, aquele homem, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos?
O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. De facto, somente este homem, este samaritano, mostrou interesse suficiente para sair da sua jumenta e poder prestar os primeiros socorros a este homem em necessidade. E diz que posteriormente ele colocou este homem na sua jumenta e o levou para uma hospedaria e falou com o responsável da hospedaria, uma vez que este teria que se ir embora, e então diz que se responsabilizaria por todos os cuidados, por todas as despesas que fossem inerentes ao cuidado com este homem. De facto, este foi aquele que se interessou o suficiente para cuidar deste homem, ou seja, ele aproximou-se deste homem com um outro olhar, com uma outra perspectiva, e essa perspectiva foi exatamente esta: interessar-se por ele e cuidar dele. Misericórdia, que é o que nós temos vindo a falar, temos vindo a abordar e a refletir, leva a agir onde outros se afastam. A misericórdia não tem medo de meter mãos à obra. A misericórdia é ajudar as pessoas, independentemente de quem elas são, como são ou de onde vêm. Servir os outros e seguir Cristo andam de mãos dadas. Portanto, eu quero que vocês possam refletir sobre isto. Servir os outros e seguir Cristo andam de mãos dadas. Portanto, não é possível seguirmos Cristo sem servir os outros, ou vice-versa. Precisamos necessariamente de fazer uma e outra coisa. Agora vamos ver 4 passos para mostrar misericórdia. Primeiro passo: eu devo observar as necessidades das pessoas ao meu redor. Sempre encontramos pessoas ao nosso redor que estão em necessidade. As pessoas têm necessidades e nós devemos estar atentos às necessidades das pessoas. Este texto mostra-nos que a misericórdia começa sempre nos olhos. Aliás, vimos anteriormente, na parábola que acabamos de ler, diz que estes homens viram. Os 3 viram a mesma necessidade, mas somente um foi movido de compaixão para poder ajudar este homem. Então tu precisas de ver a necessidade antes de a poder suprir. O samaritano passou junto dele e, ao vê-lo, diz o texto, sentiu compaixão. Está em Lucas 10:33, na Bíblia para todos. E diz também: não procurem unicamente as vossas conveniências, pensem também no que é melhor para os outros. Em 1 Coríntios 10:24. Interessante, o texto diz: pensem também no que é melhor para os outros. Não apenas naquilo que nos convém, naquilo que são os nossos interesses, mas também naquilo que são os interesses dos outros. Em segundo lugar, o segundo passo é: eu devo ter empatia com a dor das pessoas. Ver dor nos olhos, mas simpatizas com os ouvidos. Às vezes a melhor maneira de servir alguém é simplesmente ouvi-lo. Portanto, eu repito, vês dor nos olhos, mas simpatizas ou crias empatia. Esta se calhar é a melhor expressão, criar empatia com os ouvidos. Às vezes a melhor maneira de servir alguém é simplesmente ouvi-lo. Nós encontramos muitas vezes no nosso círculo de relacionamentos diários pessoas que necessitam de ser ouvidas. A melhor maneira de nós as podermos ajudar é ouvi-las. Ouvir com empatia. Não apenas ouvir por ouvir, mas ouvir com empatia, em que nós possamos perceber e elas possam perceber também que nos interessamos o suficiente por elas para as escutarmos. Em o livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, na versão A Mensagem, diz o seguinte: hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Eu quero realçar a primeira frase que diz: hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Agir com misericórdia. Estender a mão aos oprimidos.
Em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, diz também: Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. E diz também no livro de Judas, no capítulo 1 e no versículo 22, diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Em terceiro lugar, ou o terceiro passo é: eu devo procurar um momento e suprir a necessidade. Uma das formas do uso de podermos realmente estar atentos e de usarmos aquilo que é misericórdia, é procurarmos o momento, estarmos atentos ao momento. Não é? Precisamos de encontrar esse momento, porque sempre vemos pessoas ao nosso redor que estão em necessidade. E é bom nós percebermos o momento para poder ajudar. Então, diz o texto em Provérbios 3, no versículo 27 e no versículo 28, na versão A Mensagem: não deixe de ajudar alguém que precisa. As suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Ou seja, se pudermos ajudar, tendo condições para ajudar, nós não devemos dizer ao próximo: olha, hoje não posso, amanhã somente. Ou então, quando eu puder, quando nós temos possibilidades para poder ajudar quem está em necessidade. Em Lucas 10, 31 diz: por acaso passou por ali um sacerdote. As oportunidades de ministério, geralmente elas são inesperadas. Elas surgem quando menos esperamos. Para aproveitares o momento, deves estar disposto a ser interrompido. Às vezes há circunstâncias da nossa vida em que surgem momentos inesperados e essa é a grande oportunidade que nos é dada por Deus para podermos ajudar, para podermos exercer misericórdia. O que muitas vezes parece uma coincidência, e às vezes nós dizemos assim, por acaso, aliás, como lemos aqui, por acaso passou por ali o sacerdote. Esse por acaso não é nada mais, nada menos do que um encontro criado por Deus. Se esperares de baixo para responder, podes perder o momento. É muito triste quando nós percebemos que Deus criou um momento e nós deixamos passar o momento. Fomos insensíveis e não perceber que aquilo foi o momento que Deus nos deu para o exercício de misericórdia e podermos ajudar alguém. Misericórdia toca o intocável e ama o que não se pode amar. É muito interessante esta frase, este pensamento. Eu próprio sublinhei no meu manual. Misericórdia toca o intocável e ama o que não se pode amar. Fantástico. Este texto é um texto extraordinário que nos deve motivar para fazer aquilo que nós estamos ou queremos fazer ou desejamos fazer. Quarta forma, eu devo gastar o que for preciso. Eu repito, eu devo gastar o que for preciso. Para tudo há um custo. Há sempre um custo para a bondade. Há sempre um sacrifício no serviço. Para todas as coisas, nós precisamos estar atentos e tudo tem um preço, tudo necessita ou pede de nós um sacrifício. E então nós devemos estar prontos para gastar o que for necessário e podermos estender a mão àqueles que necessitam. Em Isaías 58, versículo 10 e 11, diz o seguinte: se repartires o teu pão com o esfomeado e matares a fome ao pobre, então, na escuridão em que vives, brilhará a luz. A tua obscuridade transformar-se-á em meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia. Até em pleno deserto saciará a tua fome e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, como uma fonte abundante, cujas águas nunca secam. Extraordinário. Este texto é um texto do profeta Isaías que nos fala sobre a importância de repartir o pão com o esfomeado, matar a fome ao pobre,
diz até o texto, então na escuridão em que vives brilhará a luz. Fantástico. Sabem, no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 17, diz, uma pessoa bondosa faz bem até à sua própria alma. O mais importante aqui não é só pensarmos que estamos a fazer bem aos outros, mas o texto diz que quando nós fazemos bem, quando nós somos bondosos, fazemos bem até à nossa própria alma. Acima de tudo, nós estamos a fazer bem a nós mesmos. E em Mateus 5,7 diz, bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Estas foram palavras do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Tiago diz, a fé sem obras, ou seja, sem ação, não vale de nada. A fé sem obras não vale de nada. Claro, aqui não está a falar das obras da salvação, como é evidente. Está a falar das obras da fé, do exercício da fé. E aqui diz a fé sem obras, sem ação, sem nós exercermos estes atos de misericórdia, não vale de nada. Está no livro de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 20. Amigos, eu espero que esta possa ser uma lição de grande proveito e que possa trazer desafios enormes à nossa vida durante todo este tempo. Que Deus vos abençoe.